Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Sandra, professora do Vinícius, trabalho com educação especial e sou especialista em atendimento educacional especializado. E já venho de um tempo, né, caminhando com o Vinícius, vivendo um pouquinho da vida do Vinícius. E hoje nós estamos aqui para podermos ouvir mais um pouco das emoções que o Vinícius tem para nos transmitir nessa noite. E o Vinícius vai falar um pouquinho dele agora para vocês. Oi, eu sou Vinícius, tenho paralisia cerebral e tenho 21 anos. E desde então venho vivendo aí as ansiedades e incógnitas de todos os jovens, pautado pela inclusão, pelo sistema da inclusão sempre. Eu venho lutando para que isso seja sempre garantido para a gente, que isso é um direito de dignidade do cadeirante, isso não se trata de um direito de constituinte, isso se trata de um direito de dignidade, poder conviver com outras pessoas, poder mostrar outros lados e poder votar professor de escola regular para trabalhar em prol da gente, a favor da gente, porque afinal de contas a gente também tem o dever de garantir nosso espaço e cumprir com as nossas responsabilidades. E se isso for adaptado da forma que a gente precisa e merece, nós podemos sim garantir um ambiente sempre saudável e sempre agradável para todos vivermos, para que um cadeirante, igual é o meu caso, chegue ao ponto que eu cheguei e chegue ao lugar que eu cheguei, que vocês vão saber aí logo à frente exatamente qual é. Então, Vinícius, a gente fica assim curiosa para saber o que passa na cabeça de um jovem de 21 anos como você, né? Com paralisia cerebral, cadeirante e vivendo as emoções próprias da sua idade. Então, Como o término, por exemplo, do ensino médio que você então, Sandra, finalizou. eu vou te responder essa pergunta separadamente. Primeiro eu gostaria de falar do jovem com 21 anos que vive todos, né, a angústia e a ansiedades próprias da sua idade. Depois eu gostaria de te falar, sem me vitimizar em momento algum, sem pedir pena de ninguém, até porque eu detesto isso, de, sobre minha deficiência e sobre minhas impossibilidades supostamente perante a outras pessoas que vivem essas incógnitas da idade, andando, correndo, muitas das vezes namorando e etc, né? E eu, como cadeirante, tenho uma vida social muito qualitativa, porque meus pais sempre foram muito empenhados em me proporcionar isso, sempre colocaram profissionais no meu caminho, muito focados nisso, muito preocupados com isso a princípio, né? E ela é muito melhor do que ela podia ser caso eu tivesse outra família, outras pessoas me assessorando, né? Que não fossem pessoas tão bacanas e tão compreensivas como são meu pai, minha mãe e todos os profissionais que trabalham comigo, afinal aos quais eu só tenho a agradecer, né? Ok, Vinícius. E foi difícil, Vinícius, você decidir qual curso fazer? Então, foi um período muito difícil. Meu sonho de criança era ser veterinário. Eu vi um veterinário em mim. Logo depois, devido, né, à abrangência de matérias no meu currículo escolar e a maturidade que veio junto com a idade, eu me descobri teoricamente, né, no momento ali, um zootecnista e depois um cara que não queria fazer faculdade e depois um Vinícius que queria ser psicólogo, até chegar no Vinícius que queria letras
e que, de certa forma, já exerce alguns requisitos do curso, né, modéstia à parte, e já faz algumas coisas direto ou indiretamente relacionadas ao curso. O que você faz, Vinícius? Conta pra gente aí. Então, eu já escrevi 2 livros, né? Na verdade, foram transcritos devido à minha dificuldade de ler e escrever. Eu nunca deixei que isso fosse pivô ou fosse pilar de nada, da minha incapacitação muito menos. E desde então eu falei, se eu já escrevi 2 livros com essas dificuldades, né? Por que não fazer faculdade com essas dificuldades? Por que não me mostrar para a Fafisme, para os colegas e professores com essa dificuldade, com essa suposta incapacidade, né? Porque muitas das vezes, Sandra, aquilo que se supõe, aquilo que se imagina, não é nada do que é realmente realidade, realmente de fato. Então, às vezes, tem aquele ditado do tem que ver para crer, né? E é essa oportunidade que eu quero dar às pessoas, de me ver primeiro para depois crer na minha capacidade, na minha segurança, na minha liberdade, na minha autonomia, de poder fazer um curso e de poder me dar bem nesse curso e me tornar um bom profissional para o né, mercado de trabalho e para as pessoas que vivem ao meu redor, etc. Bacana, Vinícius. E me conta aqui, como você está se sentindo com essa espera do resultado do vestibular? Então, eu estou me sentindo como todo jovem, só que no meu caso, eu estou me vendo como eu sou, que é como deficiente e como uma pessoa que, querendo ou não, vai dar vários gastos para a faculdade, no sentido de ledor, no sentido de um escriba, né? No sentido de direitos. Então, como que a faculdade vai acolher isso? Como que a faculdade vai se dispor a isso? Quais que vão ser a rapidez da faculdade, as prioridades da faculdade em relação a isso? Eu já me surpreendi, já me emocionei muito com a receptividade de todos os funcionários da Fafismo, de todos os professores, inclusive do corpo gestor, que foi, no caso, do coordenador do meu curso, que ofereceu para ser o aplicador da minha prova e que me aplicou a prova. Em momento algum mostrou imposição, mostrou que meu ato poderia ser um ato de loucura frente às minhas condições de prestar um vestibular e tudo. Tá. Pelo contrário, após a prova a gente teve um explícito bate-papo mesmo. A gente bateu papo e contei para ele qual o tipo de literatura que eu gostava, como que eu lia, como que eu fazia para ficar dentro desse mundo, e dei um livro meu para ele ficou super satisfeito, não colocou incapacidade nenhuma na minha maneira de escrever, não duvidou de modo algum da minha maneira de escrever. Então eu acho que assim, acredito muito que a Fafisme vai fazer um excelente trabalho no que disser respeito a mim. E eu tenho certeza que no meio de tudo isso você enfrentou vários desafios, né, Vinícius? E quais os que você poderia enumerar para a gente, assim, alguns dos maiores desafios que você enfrentou? Olha, Sandro, o primeiro desafio foi colher no dia 20, se não me engano, de algum mês aí, que eu não me lembro, aplausos de um anfiteatro lá da Fundarte, e logo depois que eu coloquei esse livro à venda, colei freguês para esse livro, porque você sempre pensa, você sempre credibiliza,
tipo assim, não bota fé em si mesmo quando você vê, eu escrevi sem saber ler, sem saber escrever. E aí veio, como que vai ter freguês para o meu livro? Como que vai ter pessoas que vão se interessar no meu livro, no meu tipo de literatura, no meu modelo de escrita, que é um modelo completamente versátil, completamente vasto. Então, o que esse fator a mais vai acarretar de bom, ou o que ele vai acarretar de tão ruim, de favorável ou de tão desfavorável? Então sempre fica esse questionamento. E aí eu vi que as pessoas que muito poucas não credibilizaram-se e arrependeram muito de uma maneira ou de outra, e logo trataram de adquirir meu livro mais rápido do que todo mundo e de se retratar comigo. E aquelas que sempre me credibilizaram, que sempre me apoiaram, são aquelas que me veem na rua e não medem esforços para me parar e escrever e dizer: e ele que é o poeta, e aí ele que é o menino que escreve, e aí ele que escreve muito, ele que escreve muito bem e tal. E que dia que vai vir outro, que mês que vai vir outro, que ano que você escreve mais. Então eu acho que assim, a gente tem que escrever e que dizer sobre a pureza dos nossos sentimentos. E não sobre a forma com a qual a gente está no mundo. Exatamente. Que isso não é segredo para ninguém. Isso nunca foi vergonha para mim, isso nunca foi motivo de frustração para mim, muito pelo contrário. Eu estou vivo, então eu estou feliz, única e exclusivamente porque eu estou vivo. A forma é consequência que nunca me abalará. Então, você está dizendo que um dos desafios que você enfrentou foi a questão que as pessoas dar crédito ao seu trabalho. O crédito e o descrédito da pessoa. Eu acho das pessoas, eu acho que eu ainda, infelizmente, sou um menino muito preocupado com isso, muito focado nisso, e como toda pessoa, como todo jovem, eu me sentia abalado. Sim. O que isso poderia surtir de efeito no meu trabalho de tão negativo ou de tão positivo? Eu acho que isso, mais do que qualquer outro jovem, me deixou muito abalado na condição de não poder ler e não poder escrever, me deixou muito abalado. Porque quando você sabe isso tudo, às vezes você vai fazer um curso que determinada pessoa, determinado primo, determinado tio, muitas das vezes até, diz: não, por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer aquilo? E aí você tá lendo, você tá escrevendo, muitas das vezes você tá andando, o mundo é meu, a vida é minha, a perna é minha, eu faço o que eu quiser. E quando não é assim, quando você está supostamente preso a uma cadeira de rodas, eu digo supostamente porque para mim eu não estou preso a nada, essa cadeira de rodas é só um maravilhoso auxílio para que eu possa alçar voos maiores e para que eu possa ir em lugares melhores com uma certa liberdade, com uma certa confortabilidade maior, e isso nunca vai ser uma presilha para mim, não. Muito pelo contrário. Então, Vinícius, no meio desse tempo aí todo que você está experimentando coisas novas, o que você percebeu, Vinícius, de inclusão durante essa experiência vivida? Eu percebi que a inclusão ela é muito boa, mas por incrível que pareça, ela pode ser muito melhor. E eu digo que ela pode ser muito melhor como coadjuvante ou como pessoa que vivenciou dessa inclusão atual. Nós precisamos de mais pessoas que credibilizem a nossa inclusão. Nós precisamos de mais punição das pessoas que não credibilizem. Nós precisamos de mais palestras, de mais demonstrações, de mais bate-papos sobre que ela dê certo. Ela não pode ficar flagelada atrás de cortinas ou escondida atrás de cortinas ou embaixo de tapetes. Ela tem que ser poeira. A gente tem que sacudir
a vida como poeira, a inclusão como poeira e poder espalhar esse pozinho tão maravilhoso, tão magnífico que é a inclusão e, acima de tudo, o resultado da inclusão. Eu me considero hoje entre nãos e sim, entre tropeções e erguidas de novo, eu me considero um resultado explícito da inclusão. Eu posso dizer que eu sou um resultado vivo e carnal da inclusão. Que bom, que bacana. E quais são suas expectativas, Vinícius, para o futuro? Bom, as minhas expectativas para o futuro é ter o meu diploma e desfrutar dos supostos méritos do meu diploma. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas que méritos? Mas por que você vai fazer uma faculdade com as suas dificuldades e não tem nem certeza se vai exercer uma profissão? Porque pelas críticas já nota-se que fazer uma faculdade com as minhas realidades é um ato muito explícito e muito escancarado de coragem. Então, realmente, eu, como jovem, como Vinícius, como cidadão, eu estou criando coragem para fazer 4 anos de letras com todas as minhas limitações, virar para os meus pais no final do ano e dizer assim, não, eu acho que eu não vou conseguir espaço no mercado de trabalho, ou eu acho que eu não vou querer trabalhar com isso. Mas isso hoje em dia não está sendo novidade para ninguém. Isso antigamente era muito mais anormal do que hoje. E eu acho que aos poucos, gradativamente, isso vai se tornando muito mais normal hoje em dia do que antigamente. Você ter um diploma, você fazer o seu pai e sua mãe investir e pagar uma faculdade para você e simplesmente não atuar na área. Eu acho que isso não é pecado para ninguém, isso não deve ser motivo de vergonha para nenhum familiar, para ninguém. A gente faz as escolhas que a gente quer, a gente vive as experiências que a gente quer. Eu não estou amarrado a um diploma, eu não estou agarrado a um diploma, eu estou agarrado à vontade que eu tenho de adquirir esse diploma e ao esforço que eu vou fazer para, dentro das minhas capacidades, eu adquirir esse diploma e dificuldades eu adquirir esse diploma. Agora o resto, se eu vou ou não vou desfrutar dele, ou até que ponto eu vou desfrutar, isso é só o tempo quem vai dizer. Que bacana, Vinícius. E você tá aí para fazer a diferença, né? E mostrar para esse mundo que há a possibilidade, não é mesmo? Bom, Sandra, eu espero que sim, né? Eu espero que eu esteja aqui para fazer a diferença ou para contribuir com o que todo mundo ou a maioria das pessoas chamam de diferença. E eu acho que quem realmente está aqui para me ajudar a fazer diferença são pessoas como você, como a minha mãe, como meu pai, como a maioria ou todos os profissionais que trabalharam comigo, porque graças a Deus eu tive muitas críticas de profissionais, mas eu tive muito auxílio e muito apoio. Foi muita gente que honrou o diploma, mesmo que vestiu a camisa e que falou, não, que leitura escrita que é? Você vai para uma faculdade sem elas e se elas realmente fossem importantes para sua vida, igual teoricamente pareça, Deus tinha te concedido elas. Então, eu acho que isso não é segredo para ninguém, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente. Me disseram isso, quem não me disse claramente subentendeu isso sempre. Então, eu acho que é isso aí. Eu não acho que eu esteja aqui para ser a diferença. Eu acho que eu estou aqui para contribuir com a diferença, para ser um pouco da diferença, um braço, um membro disso que chamam de inclusão, disso que chamam de diferença, que ainda tem muito a mudar, ainda tem muito a se modificar, mas que estamos no caminho certo, estamos com as pessoas certas, com as amizades certas, com o profissionalismo muitas das vezes certo para chegarmos aonde ir. Então aproveita, Vinícius, aí essa palavra e deixa aí uma mensagem para as pessoas. O que você deixaria de mensagem de tudo isso que você está vivendo
do que você sente para as pessoas que estão te ouvindo. Então, gente, a mensagem... Primeiro, vocês viram que o grande medo que eu tenho é faculdade amanhã ou depois, é profissão amanhã ou depois, se tornar algo extinto, sobretudo para um cadeirante, ou diretamente para um cadeirante, ou para um portador de qualquer outra deficiência. A mensagem que eu tenho para deixar para vocês é que vocês que têm pernas para andar, leitura para efetuar, escrita para efetuar, não se sintem amarrados à pobreza, à dificuldade econômica, à dificuldade social, para dizer, eu não quero fazer uma faculdade, eu não consigo fazer uma faculdade. Você não consegue por quê? Porque algum dia você já teve na sua porta alguém te dizendo que professor apoio pode estar com dias contados, ou que era melhor para o seu caso, para a sua realidade e para a sua deficiência você ir para uma escola especial, ou que era melhor você não fazer uma faculdade. Então eu acho que assim, a gente tem muito para colher dos sims que a vida pode nos dar. E os nãos, e quando a vida nos diz não, é aí mesmo que a gente tem que rebater para dizer sim. Ok. Como é mesmo aquela frase, Vinícius, que você mesmo compôs? Porque se nada for, nada vai voltar. Eu ia dizer aquela outra, né? Que tudo vale a pena. Tudo que se faz acreditando na chance de ser feliz vale a pena ser feito. É a grande mensagem que eu quero deixar para encerrar a entrevista de hoje para vocês. Obrigada, Vinícius. Muito obrigada mesmo por você ter contribuído. Obrigado, Sandra, pela confiança e credibilidade de sempre, viu? Você tem um espaço de irmã no meu coração e me alegra muito saber que, por parte de Deus, nós somos nada mais, nada menos do que isso mesmo.